Fala, galera! Tudo sussa? Se tem uma coisa que me deixa encucado, e eu sei que vocês também ficam de cabelo em pé, é o mistério. Aquela sensação de que o mundo tá cheio de segredo, de que nem tudo tem explicação lógica. Dá até um frio na espinha, né? A gente vive buscando conhecimento, tentando entender o universo com a ciência. Mas e aí? E aqueles lugares que parecem ter saído de um filme de Spielberg? Pois é, por mais que a gente tenha telescópios ultrapotentes e inteligência artificial, ainda existem cantinhos nesse planetinha que deixam até os cientistas mais feras coçando a cabeça. Lugares onde coisas bizarras rolam e ninguém sabe explicar por quê. No vídeo de hoje, preparem-se para uma viagem doida pelos 7 lugares mais misteriosos que a ciência simplesmente ignora. Apertem os cintos, porque vamos mergulhar de cabeça em florestas sinistras, ilhas que somem do mapa e pirâmides submersas. Bora lá desvendar esses mistérios. Começamos nossa jornada com um clássico dos mistérios, o Triângulo das Bermudas. Essa área triangular no meio do Oceano Atlântico entre Miami, Bermudas e Porto Rico é famosa por ter engolido navios e aviões inteiros, deixando um rastro de mistério e teorias da conspiração. É sério, galera, a lista de desaparecimentos nesse pedaço de mar é de arrepiar. Imagina só, navios sumindo sem deixar rastros, transmissões de rádio interrompidas por interferências sinistras, bússolas pirando. Parece até filme de terror, mas a coisa é real. E o pior é que, mesmo com tanta tecnologia, ninguém sabe ao certo o que acontece por lá. Teorias, claro, não faltam. Distúrbios magnéticos, portais para outras dimensões e até mesmo monstros marinhos gigantes já foram considerados como possíveis explicações. Mas a verdade é que o Triângulo das Bermudas continua sendo um mistério tão profundo quanto o fundo do poço. Será que um dia a gente vai desvendar esse enigma? Ou será que o Triângulo das Bermudas vai continuar a alimentar a nossa imaginação com histórias de navios fantasmas e aviões desaparecidos? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: esse lugar misterioso continua a nos lembrar do poder da Mãe Natureza e dos limites do nosso conhecimento. E se a gente trocar o mistério das águas profundas pelo silêncio de dar medo de uma floresta? Preparem-se, porque agora vamos para o Japão, mais precisamente para a base do Monte Fuji, onde fica a floresta de Aokigahara, um lugar tão bonito quanto assustador. Conhecida como a Floresta do Suicídio, Aokigahara tem uma história pesada e uma atmosfera carregada de tristeza. Ao caminhar por entre as árvores, é difícil não sentir um arrepio na espinha. O silêncio, interrompido apenas pelo vento sussurrando entre as folhas, é quase ensurdecedor. É como se a própria floresta estivesse absorvendo os sons, guardando segredos ancestrais. Mas o que torna a Aokigahara tão assustadora? Infelizmente, a floresta ganhou essa reputação sombria, por ser o local escolhido por muitas pessoas para darem um fim à própria vida. E não estamos falando de casos isolados, mas sim de um número alarmante de suicídios que acontecem ali, ano após ano. Alguns acreditam que a energia negativa do local seja tão forte que leva as pessoas a cometerem atos de desespero. Outros dizem que a floresta é assombrada por espíritos inquietos, que atraem os vivos para a morte. Seja qual for a explicação, a floresta de Aokigahara é um lembrete triste da fragilidade da vida e dos mistérios que envolvem a mente humana. Um lugar que nos faz questionar a nossa própria mortalidade e os limites da nossa compreensão. Da escuridão da floresta, vamos para outro lugar inacreditável, as cavernas de Longjiou, na China. Descobertas por acaso em 1992, essas cavernas são um complexo gigantesco de câmaras subterrâneas esculpidas na rocha e que deixam qualquer um de boca aberta. Sério, é difícil acreditar que um lugar desses existe. As cavernas são enormes, com tetos altos,
Colunas colossais e paredes cheias de detalhes esculpidos com uma precisão que parece até mágica. É como se uma civilização super avançada tivesse construído esse lugar, mas cadê os registros? Cadê as ferramentas? É aí que a coisa fica interessante. A construção das cavernas de Longjiu é um mistério completo. Não existem registros históricos sobre elas, nenhum documento que mencione sua construção, quem as construiu ou para qual propósito. É como se elas tivessem saído do nada, desafiando a lógica e a história. As teorias sobre as cavernas são as mais diversas possíveis. Alguns acreditam que elas eram tumbas imperiais secretas, outros que eram abrigos gigantes para tempos de guerra. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo qual era a função dessas cavernas. E o mais intrigante, a precisão das esculturas, a grandiosidade da obra. Como e com quais ferramentas eles fizeram tudo isso? As cavernas de Longjiu são um daqueles mistérios que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o passado. Preparem-se para voltar no tempo, porque nossa próxima parada é em um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, Stonehenge, na Inglaterra. Essas pedras gigantescas, dispostas em círculos concêntricos, atraem visitantes e curiosos há séculos. A primeira pergunta que todo mundo faz é: quem colocou essas pedras gigantescas aqui? E a resposta é: ninguém sabe ao certo. Os cientistas acreditam que Stonehenge tenha sido construído há mais de 4.000 anos atrás, em um período em que as ferramentas e tecnologias eram bem diferentes das nossas. E como eles transportaram essas pedras, algumas pesando toneladas, por quilômetros de distância? E o mais importante, qual era a função de Stonehenge? Um templo religioso? Um observatório astronômico? Um local de rituais ancestrais? As teorias são muitas, mas nenhuma delas consegue explicar completamente todos os mistérios que envolvem Stonehenge. As pedras estão alinhadas com precisão milimétrica, com os solstícios de verão e inverno, o que sugere que os construtores tinham um conhecimento avançado de astronomia. Mas como eles conseguiram essa façanha? Stonehenge é como um quebra-cabeça gigante, com peças que parecem não se encaixar totalmente. Um lugar que nos conecta com o passado remoto da humanidade e que nos lembra o quanto ainda temos que aprender sobre a nossa própria história. Capítulo 5. A pirâmide submersa de Yonaguni. Atlantis no Japão? E se eu te disser que existe uma pirâmide submersa no Japão? Não, não estamos falando de Atlântida. Ou estamos? Mas sim da misteriosa estrutura de Yonaguni, uma formação rochosa subaquática que divide opiniões entre cientistas e entusiastas de mistérios. Essa estrutura colossal, descoberta em 1986 nas águas cristalinas de Yonaguni Island, levanta a questão: será que é uma formação natural ou uma construção feita por mãos humanas? As paredes retas, os ângulos perfeitos e o que parecem ser escadarias e plataformas levam muitos a acreditar que Yonaguni foi, sim, construída por uma civilização antiga. Mas se foi construída por humanos, quem eram eles? E como essa estrutura acabou submersa no oceano? Alguns acreditam que Yonaguni seja uma evidência de uma civilização avançada que existiu há milhares de anos atrás e que foi engolida pelas águas do mar. Outros, mais céticos, acreditam que a estrutura seja uma formação natural, moldada pela erosão e pelas correntes marítimas ao longo de milhares de anos. Seja Yonaguni uma cidade perdida ou uma obra de arte da natureza, uma coisa é certa: a estrutura é um lembrete fascinante do poder do tempo e dos mistérios que ainda se escondem nas profundezas do oceano. Capítulo 6. As luzes de Marfa ETs. Fazem show de luzes no deserto? Segurem seus chapéus, porque agora vamos para o Texas, nos Estados Unidos, para conhecer um dos mistérios mais estranhos e inexplicáveis já registrados: as luzes de Marfa. Imagine o seguinte:
Você está no meio do deserto, a noite está escura e, de repente, luzes. As luzes de Marfa são um fenômeno que intriga moradores e visitantes há décadas. São esferas luminosas que aparecem no céu noturno, se movendo de forma errática, mudando de cor e desafiando qualquer explicação lógica. Alguns acreditam que as luzes sejam reflexos de faróis de carros ou de luzes da cidade. Mas essa teoria não explica o fato de que as luzes de Marfa já eram avistadas muito antes da chegada dos carros na região. Outros acreditam que as luzes sejam causadas por gases emanados da Terra, ou até mesmo por atividade paranormal. E aí, o que você acha? Serão as luzes de Marfa um fenômeno natural ainda inexplicado? Ou será que existe algo mais por trás dessas luzes dançantes no céu do Texas? De qualquer forma, as luzes de Marfa continuam a ser um dos maiores mistérios da ufologia e um prato cheio para quem gosta de uma boa teoria da conspiração. Capítulo 7. O Vórtice de Oregon. Gravidade. Nunca nem vi. E para fechar nossa lista de lugares misteriosos com chave de ouro, vamos para o estado de Oregon, nos Estados Unidos, para conhecer um lugar onde as leis da física tiram férias. O Vórtice de Oregon. Imagine um lugar onde bolas rolam morro acima, pessoas parecem mudar de altura e a sensação de equilíbrio simplesmente desaparece. Parece até brincadeira, né? Mas esse lugar existe e se chama Vórtice de Oregon. Nesse lugar misterioso, a gravidade parece funcionar de forma diferente. Bolas que deveriam rolar para baixo, rolam para cima. Pessoas mais altas parecem menores do que pessoas mais baixas. E a sensação de desorientação é constante. Cientistas e pesquisadores já tentaram explicar o que acontece no Vórtice de Oregon. Alguns acreditam que seja um fenômeno geomagnético, enquanto outros falam em ilusões de ótica causadas pelo formato peculiar do terreno. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que causa essas anomalias gravitacionais no Vórtice de Oregon. O lugar continua a ser um mistério intrigante que atrai curiosos e aventureiros do mundo inteiro. E aí, pessoal? Depois dessa viagem doida pelos cantos mais misteriosos do planeta, deu para perceber que o mundo ainda guarda muitos segredos, né? Lugares onde a ciência dá de ombros e a imaginação corre solta. Cada um desses lugares nos mostra que, por mais que a gente tente explicar tudo, o universo ainda tem muitas surpresas reservadas. E é essa aura de mistério que torna a vida ainda mais fascinante, né? Se você curtiu essa viagem pelo lado oculto do planeta, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum mistério. E aí, qual lugar você achou mais sinistro? Conta pra gente nos comentários. Valeu, galera!